Olá pessoal, aqui é o professor André Gobetti e hoje nós iremos aprender sobre a demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto. Então a gente sabe que existem duas metodologias, mas a metodologia que é utilizada pelas empresas apresentarem, divulgarem as suas demonstrações é o método indireto. Então você que não sabe por onde começar, ou até mesmo você que já viu em algum momento esse assunto, mas já não se lembra mais, agora nós iremos retomar aqui de uma maneira bem prática. O primeiro passo é ter em mãos o balanço patrimonial e a demonstração de resultado, ok? Em linhas gerais, essa metodologia da demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto, você parte do lucro do exercício e realiza os ajustes. Então, quais ajustes são realizados? Todos aqueles ajustes de receitas e despesas que estão registrados no resultado da empresa, porém não afetaram o caixa. Então vejam só, nós temos aqui um exemplo, R$108 mil, nós extraímos justamente do lucro líquido aqui da demonstração do resultado de 108 mil e registramos na primeira linha. E quais ajustes nós temos que realizar aqui? Nós vamos realizar, olhando a DRE, nós temos que ajustar a depreciação. Nesse caso, a depreciação não afetou o caixa, e o resultado, nesse caso aqui, a receita com a equivalência patrimonial de R$12 mil, ok? Então, a empresa ela teve uma receita com equivalência. Nesse caso, a equivalência patrimonial ela está aumentando o resultado, e para eliminarmos o efeito da equivalência, nós temos que diminuir, ok? Então, nós pegamos aqui e fizemos a diminuição, colocamos 12 mil com o sinal negativo para eliminarmos o efeito da receita com equivalência patrimonial. O segundo ajuste foi relativo às despesas com a depreciação de 18 mil. Então na DRE vocês conseguem visualizar que tem um valor de 18 mil, porém aqui nós vamos ajustar essa depreciação, porque a depreciação ela não gera desencaixe, ela não gera saída de dinheiro, e como a depreciação ela diminui o resultado, para ajustarmos o efeito dela, nós colocamos o valor aqui positivo, por isso que os 18 mil aqui na DFC vem como positivo. Pessoal, nesse exemplo que eu estou trabalhando, é um exemplo bem simplificado, mas vocês já conseguem ter uma dimensão muito boa, de dois exemplos clássicos aí de receita e despesa que estão no resultado da empresa, porém não estão afetando o caixa, ok? Então, o resultado ajustado aí do período é de 114 mil. Nós pegamos os 108 mil menos 12 mil, que é o resultado com equivalência, mais a depreciação de 18 mil. Então, resultado ajustado, nesse exemplo que eu estou apresentando, foi de 114 mil ok? O próximo passo, pessoal, é realizarmos todos os ajustes relativos ao que a gente chama de capital circulante líquido. Eu não sei se vocês já ouviram falar aí nessa sigla, nesse termo, CCL, capital circulante líquido. Então aqui nós vamos registrar todas as variações da ativo e passivo circulante, ok? Lembrando o seguinte, que a demonstração dos fluxos de caixa ela é dividida em três partes, as atividades operacionais, que é o que nós estamos fazendo, atividades de investimento e atividades de financiamento, beleza? Então vamos lá. A primeira conta que nós vamos utilizar, olhando aqui o nosso balanço patrimonial, nós temos na primeira linha o disponível, ok?
Além do disponível, essa conta nós deixaremos por último, é a última conta que nós iremos analisar aqui do capital circulante líquido. Na sequência nós temos clientes, ok? Então olha só, em X1, em X0 a empresa teve 270 mil de clientes, em X1 210 mil. Então a variação aqui foi negativa, reduziu a conta de clientes em 60 mil reais. Quando eu registro aqui na DFC essa variação, para as contas do ativo circulante eu devo inverter o sinal, ok? Então a variação aqui foi negativa de 60 mil, porque reduziu a conta de clientes aqui na DFC. Por ser uma conta do ativo, eu devo inverter esse sinal. Então nós colocamos aqui, olha, o valor de 60 mil reais positivo. Então a redução no contas a receber, ela aparece aqui como um valor positivo. Já em relação à segunda conta analisada, que é a conta de estoques, a empresa em X0 tinha um saldo de 180 mil, como vocês podem observar aí no balanço, e em X1 esse saldo aumentou para 210 mil. Então a variação foi de 30 mil reais positivo, ok? 30 mil reais positivo. Então nesse caso segue aquela regra nossa que nós comentamos: para as contas do ativo eu inverto o sinal. Então se foi positivo, se foi um aumento, a variação foi positiva, aqui na DFC nós registramos o valor negativo, né, para ao oposto do que aconteceu, ok? Então nós registramos 30 mil aqui negativo. E eu acho que tem muitas pessoas aí perguntando, né? Mas por que, professor, que isso acontece, né? Basicamente, pessoal, se pegando o estoque, né? Se aumentou o saldo do teu estoque, significa que você está consumindo o recurso do caixa da empresa. Então, em relação ao caixa, está reduzindo o caixa na medida em que você aumenta o teu estoque, tá bom? Então essa é uma lógica que eu utilizo, né, para explicar para os meus estudantes. Na verdade eu nunca li nada na literatura falando exatamente, dando essa explicação, mas por uma questão de raciocínio contábil a gente consegue inferir, né, essa conclusão aí, chegarmos nessa conclusão que eu comentei com vocês. Bom, pessoal, agora fizemos a parte do ativo, vamos para o passivo. Então nós temos a conta de fornecedores. Em X0, se vocês olharem, a empresa tinha 192 mil, em X1 72 mil. Então uma variação negativa, porque reduziu a conta de fornecedores em 120 mil reais. Nesse caso, para as contas do passivo, nós devemos manter o sinal, beleza? Então se reduziu o meu fornecedor, naturalmente está reduzindo o caixa da empresa. Então nós vamos manter aqui o saldo, o valor negativo em 120 mil reais, que foi a variação da conta de fornecedores. Já contas a pagar teve um aumento, né, uma variação positiva de 6 mil reais. Então nós registramos o valor positivo, porque se aumentou contas a pagar, significa que a empresa deixou de consumir, né, o caixa da empresa, significa que os terceiros estão financiando aí esse aumento do contas a pagar, e por isso ele aparece aqui como positivo de 6 mil reais. Então o caixa gerado pelas operações da empresa, né, pelas atividades operacionais, nesse caso foi de 30 mil reais, partindo do resultado ajustado mais e menos essas variações no capital circulante líquido. Bom, agora, para finalizarmos a nossa DFC, nós temos que registrar aqui também as atividades de investimento. Nesse caso, se vocês repararem no balanço, a empresa tinha em X0 60 mil de investimento e em X1 72 mil, então houve um aumento, uma variação aí de 12 mil reais.
Só que se vocês olharem na DRE, esses 12 mil reais é relativo à equivalência patrimonial. Então, o aumento do investimento em função de equivalência patrimonial, esse nós não consideramos. Por isso, essa conta de investimento nós não iremos considerar, a não ser se fosse realmente uma aquisição, né, de um novo investimento, daí deveria ser considerado sim, mas não é o caso. E no imobilizado, pessoal, teve uma variação, um aumento de 60 mil. Então, adquirir o imobilizado, nós registramos aqui a aquisição de imobilizado negativo, né? Porque consumiu o caixa da empresa em 60 mil reais, ok? Agora nós estamos indo já para a reta final. Nós temos aqui que registrar agora o fluxo de caixa relativo às atividades de financiamento. Então, nesse caso, nós vamos olhar aí para o passivo não circulante, né? Empréstimos a longo prazo. Nós percebemos que houve uma redução de 180 mil em X0. No ano seguinte, o saldo de empréstimos a longo prazo era de 156. Então, como não tem nenhuma informação complementar, nós estamos partindo do pressuposto que essa redução, essa variação, foi decorrente da amortização desse empréstimo. Então, nós registramos aqui a amortização de 24 mil reais negativa, porque se amortizou, pagou empréstimo, diminuiu o caixa da empresa. E tem também a integralização do capital, né? A integralização do capital, se vocês perceberem aí, houve um aumento de X0 para X1 de 12 mil reais. E aqui nas informações complementares, após a DRE aqui embaixo, foi colocado que o aumento de capital em X1 foi integralizado em dinheiro pelos acionistas. Então, nesse caso, se o aumento, a integralização ocorrer em dinheiro, nós temos sim que registrar aqui essa fonte de financiamento, né, que é o dinheiro de terceiros financiando a operação. Então, registramos aqui a integralização no valor de 12 mil reais, e nesse sentido, nesse exemplo, né, para essa atividade, nós praticamente finalizamos. Agora, ao final, nós devemos registrar, né, a variação do caixa e equivalentes de caixa. Lembrando que o caixa e equivalentes são caixa, bancos conta movimento e aplicações de altíssima liquidez, ok? Então, em X0, a empresa tinha 90 mil no caixa e equivalentes. Vocês podem observar aí no balanço patrimonial, né, no disponível, tem 90 mil reais. E em X1, a disponibilidade diminuiu para 48 mil, ok? Então, pessoal, a variação aqui no caixa e equivalentes de caixa foi de 42 mil reais. Foi uma variação negativa, reduziu, diminuiu o caixa da empresa, beleza? Como que nós podemos fazer para tirar a prova real? Somando agora o caixa gerado pelas operações, 30 mil reais, positivo, diminuindo o caixa que foi consumido pelas atividades de investimento e reduzindo o caixa que foi consumido pelas atividades de financiamento, nós chegamos aí, encontramos também 42 mil reais negativo, né? Vocês podem fazer a soma, 30 mil menos 60 menos 12, nós temos aí um valor de 42 mil reais negativo. Isso significa que a nossa demonstração dos fluxos de caixa está batendo, ok? Então tá joia, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês, né? Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo e fico à disposição. Um grande abraço e até mais.